Senhoras e senhores, boa noite. Com satisfação, recebemos e damos as boas-vindas a todos os presentes nesta aula inaugural do Centro Integrado de Saúde. Saudamos e agradecemos as presenças. Diretor-presidente da Faculdade da Serra Gaúcha, professor mestre Adriano Pistori. Representando a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Secretaria da Saúde, senhora Dilma Tessari. Palestrante de hoje, doutor Vladimir Cantarelli. Coordenador de graduação, professor doutor Marcos Paulo dos Reis Quadros. Coordenador do Centro Integrado de Saúde e do curso de Odontologia, professor doutor Rogério Brasiliense Elsman. Coordenador do curso de Educação Física, professor mestre Daniel Zacaron. Coordenadora do curso de Fisioterapia, professora mestra Alexandra Renosto. Coordenador do curso de Psicologia, professor mestre Rudimir Mendes. Coordenador do curso de Biomedicina, professor mestre Maurício Bazuino. Coordenadora do curso de Enfermagem, professora mestra Rosana Pinheiro Lunelli. Coordenadora do curso de Terapia Ocupacional, professora mestra Cláudia Colares Colari. Coordenadora do curso de Nutrição, professora mestre Fernanda Pezzi. Professores e acadêmicos da FSG, senhoras e senhores. Este evento é promovido pela Faculdade da Serra Gaúcha através do Centro Integrado de Saúde. Convidamos para sua saudação o diretor, presidente da Faculdade da Serra Gaúcha, professor Adriano Pistori. Boa noite. Saúdo e agradeço a presença da secretária municipal de saúde de Caxias do Sul, a senhora Dilma Tessari. Muito obrigado pela presença, secretária. Agradeço a presença dos nossos professores, especialmente os coordenadores acadêmicos aqui presentes. Saúdo e agradeço a presença dos nossos alunos dos cursos da área da saúde que lotam hoje o nosso auditório. Também faço um especial agradecimento ao nosso palestrante convidado, o doutor Vladimir Cantarelli, que hoje estará compartilhando conosco as suas experiências. Seja bem-vindo à FSG, professor. A FSG tem como estratégia prioritária a educação na área da saúde, porque entendemos que somente através de um ensino de qualidade e uma formação humanizada de seus alunos, poderemos melhorar o bem-estar da população. A FSG conta, hoje, com mais de 3.000 alunos em seus cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde. E são centenas de alunos formados nessas áreas, atuando em hospitais, clínicas, unidades de saúde e empresas em geral. São enfermeiros, biomédicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, cirurgiões dentistas e educadores físicos, trabalhando na promoção à saúde, na prevenção de doenças e
para o nosso bem-estar. Por isso, a FSG segue investindo na formação dos nossos alunos e na pesquisa, adquirindo acessos a bases de dados internacionais, na melhoria e expansão dos nossos laboratórios e na promoção de eventos como esse. Agradeço a presença de todos e desejo um bom evento. Obrigado. Passamos agora a palavra ao coordenador do Centro Integrado de Saúde, professor Rogério Brasiliense Elsman. Caríssimos, boa noite, bem-vindo a todos. Doutora Dilma Tessari, muito obrigado por sua presença, professor Adriano Pistori, e no nome dos dois, cumprimento a todos que aqui estamos. Queridos, o professor Adriano Pistori acabou de comentar conosco dos investimentos e crescimento da Faculdade Serra Gaúcha e também dos cursos de saúde. E hoje, para nós da área da saúde, que nos dedicamos a nossas vidas a trabalhar e estudar e melhorar também a vida dos outros em função disso, é um dia que eu digo quase histórico para nós, é um dia importante para nós. Por que importante? Nós temos nos preparado cada vez mais para recebermos o que já somos um centro universitário. Basta apenas agora uma assinatura do ministro para nós concretizarmos de fato isso. E como centro universitário, teremos a força ainda mais importante para nós da pesquisa. Temos pesquisado cada vez mais, essa é a nossa intenção também. E para que isso possa ser uma verdade em nossas vidas, nosso dia a dia, enquanto acadêmicos, precisamos de bases de dados sólidas, importantes e mundiais. E nessa tarde, o professor Adriano Pistori assinou a compra da Medline, alguns conhecem por PubMed, a Oral Research para odontologia e uma base de dados chamada Fonte Acadêmica. Essas três bases de dados juntas compreendem quase 7.000 periódicos, uma grande parte deles, mais de 20%, full test. O que significa? Significa que, em alguns dias, assim que esses trâmites forem finalizados, nós, com nosso login e senha, nosso RA, em qualquer parte do mundo, até mesmo no Japão, professor, vamos poder acessar os computadores com nosso login e senha e ter aonde estivermos, quem sabe na fila do nosso computador de mão, acessar as bases de dados mundiais com os periódicos internacionais da área da saúde. Muito obrigado, professor. Passamos a palavra agora à Secretaria de Saúde, senhora Dilma Tessari. Boa noite a todos. Eu sou secretária municipal da Saúde mas trago a todos o grande abraço e a saudação do prefeito Alceu Barbosa Velho, prefeito da cidade de Caxias do Sul. E eu, na qualidade de secretária, quero saudar de forma muito especial o diretor-presidente da FSG, Adriano Pistori, o Marcos Paulo, coordenador de graduação, o Rogério Elseman, coordenador do Centro de Saúde, da Saúde, e o palestrante, o Dr. Vladimir Cantarelli. Os professores, coordenadores dos cursos aqui presentes, e muito efusivamente os alunos. Eu sei que a maioria de vocês são calouros, são iniciantes na universidade, no campo da saúde, né, dos 8 cursos que eu acho que estão todos aqui representados, né, biomedicina, educação física, enfermagem, fisioterapia, nutrição, odonto, psicologia e terapia ocupacional. Olha, eu me sinto muito à vontade, tanto aqui na Faculdade da Serra Gaúcha, por já me sentir até quase em casa, diretores, e por verem o empenho que tem esse grupo de professores, o que eles se preparam e o que eles vibram com as conquistas dos alunos que aqui vêm cumprir o seu aprendizado. Parabéns por todo esse interesse que eu vejo na direção da faculdade com os alunos. E vocês são os que recebem. Vocês da área da saúde, que eu realmente recebo eu como secretária da saúde, como militante da área da saúde há muitos anos, eu sou médica há 45 anos, eu abraço a vocês e digo assim,
Realmente vocês estão ingressando na área do conhecimento humano que mais realiza, com toda certeza, porque vocês vão estar muito próximo das pessoas e próximo daquilo que toca as pessoas, que é o seu bem maior, que é a saúde. E diria a vocês que cada um de vocês consegue fazer uma grande diferença em quem vocês atendem e se aproximam. Ainda ontem eu falava com um colega meu de aula, que agora está de residência médica, aliás, que agora está doente, ele teve uma hidrocefalia, lá, um problema neurológico que bastante desconhecido, e ele falava, assim, já afastado então do trabalho, e falava com a grande esperança, com assim o brilho nos olhos do fisioterapeuta, que era a pessoa que estava dando todo o diferencial e fazendo ele se reabilitar novamente para as atividades da vida diária que lhe foram sequestradas com a doença. Eu já tive também essa experiência. É muito importante tudo isso. É muito fundamental. Só que, para a gente se aproximar de alguém e tentar fazer alguma coisa por alguém como a saúde, né, para a saúde de alguém que é tão profunda esse benefício, realmente a gente tem que ter o preparo. E eu acho que o preparo se faz com a vocação para a área da saúde que vocês buscam dentro de vocês e com a competência profissional que vocês buscam num grande aprendizado, no estudo. Quem se dedica à área da saúde precisa estudar muito. Isso não deve assustar ninguém. Isso deve realmente motivar para que a gente consiga ser no futuro um bom profissional. Porque ninguém tem o direito de chegar perto de alguém e piorar ou não atender a necessidade daquele ser que vai chegar para vocês. Em todas as áreas. Eu falei aqui da medicina, falei aqui da fisioterapia, mas todas essas profissões, a terapia ocupacional, a enfermagem, a odonto, a biomedicina, a nutrição, todos se aproximam das pessoas e conferem a ela um grau melhor do que aquilo que ela tem e que é tudo o que ela deseja naquele momento. Porque sem saúde não se faz nada. Então, eu felicito a vocês e que bom que se comece essa aula inaugural já com estudo, com um professor que tem todo um diferencial de pesquisa, que vem falar para vocês sobre vírus, né? Vírus é o assunto da moda. Vírus, nós estamos aqui em Caxias, e todos vocês, cidadãos, sabem do nosso grande combate ao vírus, aos 3 vírus, na verdade, veiculados pelo mosquito Aedes. Eu estou até aqui com um emblema, porque a Secretaria da Saúde está capitaneando ações que a sociedade tem, de uma forma muito gentil, abraçado também em todas as áreas para combater o mosquito, que é o veículo desses vírus que ele vai falar, e de outros vírus que também nos acometem, como agora eu enxergo meio próximo ao H1N1, que traz a gripe. Um sério agravo à saúde. Então, realmente, nós precisamos estudar muito, precisamos estar muito afinados, né? Muito capacitados, realmente, para a gente trabalhar na área da saúde. Eu convido vocês a isso, começando por essa aula inaugural e seguindo, vida afora, estudando, trabalhando, estudando de novo, até que for necessário, ou seja, até o final. Boa noite, muito obrigada. Nesta noite, contamos com a presença do Dr. Vladimir Cantarelli, com o tema Microbiologia de A a Z. Vladimir é graduado em Biomedicina, Farmácia e Bioquímica, é doutor e pós-doutor em Ciências Farmacêuticas pelo Instituto de Doenças Microbianas pela Osaka University, é consultor da American Society for Microbiology, atuando no programa de capacitação de laboratórios de microbiologia em diversos países, membro do Clinical and Laboratory Standards Institute, no subcomitê de métodos moleculares quantitativos para doenças infecciosas.
Tem experiência na área de microbiologia, com ênfase em aplicação de técnicas de biologia molecular para o diagnóstico de patologias humanas, atuando principalmente nos seguintes temas: PCR em tempo real, sequenciamento de DNA, identificação molecular de micro-organismos e microbiologia clínica. Passamos a palavra ao Dr. Vladimir Cantarelli. Boa noite, pessoal. É um extremo prazer estar aqui com vocês em Caxias essa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a doutora Dilma, secretária da Saúde, os diretores, coordenadores, professores, e também transmitir o meu apreço por vocês estarem aqui, alunos, né? Eu me lembro que há muito tempo eu já fui também aluno, né? Estive nessa posição. Então, muito obrigado por estarem aqui, por virem me ouvir essa noite. Espero que aquilo que a gente vai transmitir aqui influencie, de alguma forma, a vida de vocês, né, a vida acadêmica de vocês. A maioria de vocês está começando agora, né, eu sei que tem muita coisa pela frente ainda aí, né, o que eu vou falar aqui essa noite tem a ver com a minha carreira, na verdade, né, por coisas que eu passei, isso já tem 25 anos, dentro da microbiologia. Na verdade, eu descobri microbiologia assim que eu entrei na faculdade, foi a primeira disciplina que eu fiz dentro da farmácia e sabia que esse era o caminho que eu queria seguir. Nem sempre é assim com a gente, né? Mas a microbiologia é uma ciência, né, que está presente na vida de todos nós, no dia a dia de todos nós, como profissionais da saúde ou não, né? E o Maurício me desafiou aí para vir aqui falar essa noite com vocês. E, a princípio, era para ser uma palestra de Zika. Mas eu não sou um grande especialista em Zika, então eu sugeri para ele que eu gostaria de falar de um outro assunto que eu tenho mais intimidade, na verdade, né? Que faz parte da minha carreira, na verdade, dentro da microbiologia. Então, eu propus para ele falar sobre as atividades que eu desenvolvo em países da África, né? Enfim. E ficou essa brincadeira. Então, bom, já que eu vou falar de África e Zika, vamos falar de A a Z, então. Mas microbiologia de A a Z, na verdade, né, o sentido que eu gostaria de passar para vocês é que ela também faz parte da nossa vida, de todas as disciplinas, né, de A a Z, aí, das disciplinas da saúde. E espero que, de alguma forma, motive vocês aí nessa noite, tá bom? Bom, esse slide de abertura, na verdade, é o voo SA-223, que sai dias de São Paulo para Joanesburgo. Esse foi o meu primeiro voo para a África. E isso já tem alguns anos, na verdade, foi 2007. E de lá para cá eu não parei mais. Na verdade, virou um vício, né? Eu tenho feito isso várias vezes por ano. A última vez foi agora em fevereiro, mas já tem outras coisas marcadas aí em seguida. Eu gostaria, então, de falar um pouco dessas coisas e também algumas coisas que aconteceram aí durante esse período. Essa é Moçambique, na verdade, meu primeiro contato com a África, né? Essa é a cidade de Maputo, a capital de Moçambique, né? Muito diferente do que eu imaginava de uma cidade africana, na verdade, né? Como vocês podem ver. Mas, na verdade, para mim, essa história começa um pouco antes, né? Eu acho que tem um outro A aí, né? Começa muito tempo atrás, né? Em 93, né? A maioria daqui não era nem nascido ainda, né? Em 93, né? E essa é como vocês podem ler aqui, né? Nagasaki Daigaku, né? A Universidade de Nagasaki, Instituto de Medicina Tropical da Universidade de Nagasaki. Foi meu primeiro contato, na verdade, né, em 93, com outro país. Na verdade, eu já decidi sair direto para o Japão, né, porque a ideia é que depois tudo ficaria perto, né, e realmente sim. Mas eu caí aqui em Nagasaki, na verdade, quase que por acaso, porque na época não existia Ciências Sem Fronteiras, né, Bolsa Sanduíche, essas coisas todas aí.
que o pessoal hoje tem, né, e às vezes não aproveita, né? Eu fico com medo de ir, na verdade, né, não sabe se aceita, se vai, se tem família, o namorado, enfim. Bom, eu quando saí, na verdade, para ir para Nagasaki, eu era casado há pouco tempo, tinha uma filha de 3 meses, né, e elas não podiam ir comigo, né? E esse programa era um programa de 9 meses. Então, não foi fácil, não é fácil para ninguém, né, tomar uma decisão de sair assim, né, mas a gente tem que encarar. Bom, tem um lado bom, né, essa é Nagasaki, na verdade, né, com seus bondes, né, com uma ponte, né, chamada Megane-Bashi, né, a ponte dos óculos, né, pelo reflexo aqui. Né, Nagasaki foi uma das cidades que foi alvo da segunda bomba atômica, né, então esse é o Parque da Paz. E Nagasaki tem uma coisa muito semelhante, talvez, né, que vocês podem ver aqui, são várias e várias igrejas de arquitetura portuguesa, muito semelhante àquelas que nós vemos nas nossas cidades aqui do interior, graças justamente à influência portuguesa, né, que teve no Japão por muito tempo, inclusive quando o Japão foi fechado, né, para os países externos, né. Então tem uma influência portuguesa e holandesa também muito forte, né, o que ajuda na estadia aí, né, a gente se sente um pouco mais em casa, né. E esse na verdade foi um instituto foi o Instituto de Doenças Microbianas, né, também faz tempo, né, eu era mais novo aqui, né, esse era o laboratório que eu trabalhei por 6 anos, né. É claro que 6 anos num país tu desenvolve várias habilidades, né, inclusive de comunicação, né. Então aprendi a falar a língua e tal. Esse é o hospital universitário da Universidade de Osaka, né, um hospital enorme, né, e isso dá uma ideia, né, de como a tecnologia está presente no Japão e como é fácil fazer pesquisa quando a gente tem dinheiro, né. Aqui a gente tem que usar a imaginação, né, e não que não se consiga produzir coisas boas, eu acho que a gente consegue produzir muita coisa boa com muito esforço, com dinheiro, né, mas o capital certamente ajuda, né. Ou mais né, isso é de 2006, vocês podem ver a data aqui, já está fazendo, né, quase 10 anos aí, daqui a uns dias, né, o tempo passa, né, a gente vai para ficar 4 anos e acho que 4 anos é muito tempo, né, e quando a gente vê, já se passaram 10 anos, né. Essa é a universidade, né, é um campus da Universidade de Osaka, né, e esse período aqui, principalmente, vocês podem ver, né, vai acontecer aí daqui a uma semana, que as coisas no Japão acontecem todas no seu ritmo certo, né? Isso aqui é o ritmo da floração das cerejeiras, né? Então pode ter certeza que daqui a 6 dias, né, você vai para a universidade, vai encontrar essa mesma situação aqui. É um final do inverno, é um período extremamente agradável, né, onde as pessoas saem da universidade para passear, para fazer o lanche, para almoçar embaixo das cerejeiras. É um período que as pessoas saem do inverno longo, né? E a gente sabe que logo, logo o verão está começando. Muito agradável, na verdade. Bem, o que eu fui fazer lá foi pesquisa, né? E a minha pesquisa na universidade, durante o doutorado, pós-doutorado, tem a ver com esses micro-organismos aqui, né, que são causadores de doenças de diarreia, doenças gastrointestinais, né? Escherichia coli enteropatogênica e Escherichia coli enterhemorrágica. E principalmente essa aqui, em 2006, quando eu estive lá, causou um surto enorme, 10 mil crianças foram afetadas por essa bactéria e por merenda escolar. Então, o governo abriu, na verdade, um campo grande de pesquisa nisso, né? Tinha muito recurso para isso, então a gente seguiu, na verdade, muito por essa linha, né? Que é uma doença que pode provocar, além da diarreia, pode levar a falência renal e, algumas vezes, a morte do indivíduo. Né? Bom, essas são algumas das coisas que eu fiz enquanto pesquisava. Né? Nós trabalhamos, basicamente, nessa altura, no final da década de 90, o interesse por micro-organismos era estudar a relação do micro-organismo com a célula do hospedeiro. Tá? Porque até então, né, desde o início da microbiologia, o que a gente fazia? Nós estudávamos se o micro-organismo produzia toxina, né, de que maneira ele se comportava, e de repente a gente se deu conta que a gente precisava estudar, né, a maneira que ele
controla as nossas células, né, a maneira como ele consegue produzir a sua patogenia. Então, o que nós fazíamos era isso, né? Um laboratório que tinha cultivo celular, nós usávamos células, colocávamos o micro-organismo em contato e víamos o que acontecia dentro dessas células, né? Então, na verdade, o meu trabalho foi basicamente em cima de uma proteína, que ninguém ouviu falar, provavelmente aqui, né, chamada cortactina. Então, essas são imagens, na verdade, de uma técnica chamada imunofluorescência, que mostra a bactéria em azul, cortactina em verde, né? Isso aqui é a actina. Então, existe uma correlação entre cortactina e actina. Na verdade, essa bactéria estimula, né, quando ela se adere à célula humana, né, ela estimula a polimerização de actina através dessa proteína, né? As proteínas são movimentadas dentro da célula. Isso, na verdade, até foi um desafio no Instituto, porque o pessoal todo trabalhava em cima de toxinas, vibrio e outras coisas, e queria trabalhar com infecção, micróbio hospedeiro, né? E tinha uma certa resistência com isso. Mas deu tão certo, na verdade, que a gente acabou sendo capa de uma revista, né? Essa foto é de uma revista com uma boa publicação, na verdade, né? E acabamos ficando parte, né, da história da cortactina dentro de outros, que tem um papel importante em outros micro-organismos, né? Então, na verdade, essa história aqui no meio, né, essa história aqui é nossa, né? Mas também se vê que ela é uma proteína importante, né, ela é chamada de calcanhar de Aquiles das nossas células, né, que, na verdade, é ela que controla toda a parte do citoesqueleto celular. Ela é também usada por patógenos diversos, aí, né, como o Helicobacter pylori, Cryptosporidium, Shigella, vírus, né, como Vaccinia e outros, né? Todos eles, de alguma forma, controlam essa proteína e, com isso, produzem efeitos nas células, né? Então, desse ponto aí, a gente teve bastante sucesso, na verdade, trabalhando com esse micro-organismo. Mas, assim, isso é pesquisa básica, né? Paralelo a isso, eu estava muito ligado, sempre fui muito ligado ao diagnóstico clínico, né? E quando eu fui para o Japão, nessa época, eu já estava envolvido com um laboratório em Porto Alegre, o laboratório Weimann, que era um laboratório, um dos maiores laboratórios do sul do país, que me permitiu, na verdade, ir até o Japão para ficar 4 anos lá, mas que a gente tinha uma obrigação, na verdade, de trazer alguma coisa de volta, né? E acho que uma grande dúvida de todo mundo quando pensa em pós-graduação, o que fazer, e principalmente o querer fazer alguma coisa prática, alguma coisa aplicável. Muitas vezes os cursos oferecem, né, quem vai para uma pós-graduação vai trabalhar com um assunto específico, né, às vezes um assunto pequeno, na verdade, algum detalhe, né, dentro de um assunto maior, né. Até o pessoal brinca que cada vez que a gente vai se especializando, a gente vai diminuindo a área, né. Tanto que o grande especialista é aquele que acaba sabendo tudo de nada, né, porque vai cada vez diminuindo mais, né. Mas, na verdade, a minha preocupação, na verdade, enquanto estava em Osaka, era de como voltar para o laboratório e aplicar algumas das coisas que eu tinha aprendido lá. E, bom, a gente já sabia, né, a microbiologia envolve diagnóstico de bactérias, de fungos. Todos esses aqui existem metodologias tradicionais, muito bem aplicadas, né? O grande problema, na verdade, do diagnóstico sempre foi o diagnóstico viral, né? Uma vez que, na maioria das vezes, o diagnóstico viral é feito por exclusão, né? Então, não é uma bactéria, não é um fungo, bom, é uma virose, né? Mas qual virose, né? Os métodos que a gente dispõe para detecção de vírus são indiretos, muitas vezes baseados em anticorpos, então não se sabe se a pessoa está realmente infectada agora, se infectou há muito mais tempo. Então, a nossa ideia foi trazer métodos moleculares para o diagnóstico principalmente das doenças virais, né? E a gente começou, então, a aplicar isso. E um dos grandes desafios que nós tivemos, na verdade, foi em 2009, vocês devem lembrar disso, né? Foi com o aparecimento daquela grande epidemia, né? Na verdade, uma pandemia do vírus H1N1, né? E, na verdade, o laboratório conseguiu produzir um teste para a detecção do H1N1 em poucas semanas, né? Em poucas semanas. O nosso grande desafio era se a gente divulgava isso para a população ou não, né? Porque
como o surto era muito grande, a gente, num determinado momento, tinha um receio de que a gente não ia dar conta, né? De que pudesse faltar materiais para isso, né? Mas esse foi o teste, um PCR, né? A gente não vai entrar em detalhes, mas tudo que nós testávamos naquela época era H1N1. Né? Não tinha outro vírus influenza nessa época, né? E, de alguma forma, essa foi uma notícia que saiu no ZH, né, na Zero Hora de Porto Alegre. Um dia nós estávamos no laboratório, eu cheguei no laboratório, tinha a TV Record, a RBS, mais não sei outras, a Band, todo mundo filmando, querendo saber, né, como é que a gente tinha desenvolvido o método e tal. Pô, a gente se sentia importante, né, na verdade, né, todo aquele pessoal ali da mídia. E vai passar de noite, em rede nacional e tal. E aí não passou, né? E a gente já tinha avisado, né, os parentes que ia passar, né, mas não passou, né? Foi um fiasco, né? Na verdade, o que passou no jornal depois de uns dias foi uma notícia que não era o nosso objetivo, né? Na verdade, assim, rapidez da gripe custa R$200. Bom, na verdade, era um laboratório comercial e a gente cobrava R$200 mesmo para o teste, né? E era mais rápido, né, que o sistema de saúde, obviamente, esse era um objetivo da gente, então a gente dava o resultado em 24 horas. Mas existia na época aquela coisa, será que o laboratório particular pode fazer isso, não pode? São Paulo, acho que tinha alguns laboratórios que foram proibidos de fazer o teste, era só a rede pública. Enfim, né, são os desafios. Mas a gente montou o teste, né, e esse teste, depois de 2010, foi meio esquecido, porque a epidemia passou. Né, 2010, 2011, não se tinha mais casos, né, e a gente achou que não ia usar mais esse teste. Até a semana passada, né, quando começaram a surgir novos casos de H1N1. Né, São Paulo está em vários hospitais, já divulgaram, né, centenas de casos, né, dependendo da cidade. Santa Catarina divulgou casos, né, inclusive com mortes, né, relacionadas. E aqui no Rio Grande do Sul, semana passada, então a gente, depois de muito tempo, nós não tínhamos mais influenza, talvez no último ano não tínhamos mais influenza, de repente apareceu influenza e a gente resolve testar para ver se era H1N1, e era. Né? E essa semana, mais 3 casos de influenza, todos os 3 H1N1. Né? Então, na verdade, a doutora Dilma comentou que aqui em Caxias também, né, a gente já tem casos confirmados de H1N1. Então, esse é um vírus que, né, volta. Né? E é por isso que eu digo para vocês, né, acho que a área de microbiologia é uma área extremamente dinâmica. Eu não lembro de nenhum dia monótono na minha vida de microbiologista, porque as coisas acontecem, né, vão, vêm, coisas novas acontecem todos os dias. E a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o H1N1, se é o início de um novo surto, se são coisas localizadas, né? A gente não quer causar nenhum pânico desnecessário, mas talvez, né, a gente está chegando no inverno, né? Essas pessoas que nós tivemos lá eram crianças, provavelmente, né, por terem nascido depois de 2010, não têm a imunidade que nós adquirimos, né, em 2009, 2010, com o vírus ou com a vacina. Uma outra coisa que talvez a gente tenha que prestar atenção é que se esse vírus vai começar a afetar pessoas adultas, que já foram vacinadas ou que já tiveram a infecção. A gente sabe que o vírus influenza, né, eu considero pior que o Zika, pior que o dengue, porque são vírus que mutam muito. Né? E aí uma coisa que a gente não sabe é se esse vírus que está vindo agora é um pouquinho diferente do de 2009. Se ele for um pouco diferente, nós não temos, a nossa imunidade já não vai nos proteger mais. Então nós vamos ter talvez né, de novo, potencial para uma coisa mais explosiva. Isso nos leva a pensar também na composição da vacina, né? Nós vamos ter vacina daqui a um mês, mas se esse vírus mutou e essa vacina é feita com a cepa ainda de 2009, será que essa vacina vai ser tão eficiente assim? Né? Nova vacina só daqui a um ano. Né? Quando se estudar esse vírus, para colocar ele na composição da vacina do ano que vem. Né? Justamente por serem vírus que mudam muito, todo ano se atualiza, né, os vírus que fazem parte da vacina. O H1N1 faz parte da vacina desde 2009. Então, são coisas aí, né, que a gente vai ver, né, cenas dos próximos capítulos, aí, nos próximos dias, no próximo mês.
né, como é que isso evolui. Né? Espero que não passe muito disso, mas eu ficaria mais preocupado com H1N1 agora do que com o Zika, que talvez com o inverno, com todas as campanhas, com toda a população, né, atuando aí, talvez não nos cause tanto problema. Vamos ver. Né? Bem, esse é um outro aspecto, né, na verdade, né, voltando à história voltando um pouquinho à história da África, né, esse é um programa chamado LabCap, né, que é da Sociedade Americana de Microbiologia, que começou em 2005, 2006, junto com um programa do governo americano para alívio da AIDS, em países, principalmente países africanos. Né. Vocês lembram de 10 anos atrás, existiam, né, os países lá não tinham dinheiro para comprar antirretrovirais e tal, teve, né, um barulho em torno disso, o governo americano resolveu ajudar, distribuiu antirretrovirais, mas depois de algum tempo se descobriu uma coisa óbvia, né? O paciente com HIV ele tem doenças oportunistas, né? E precisa de laboratórios capacitados para se diagnosticar esse tipo de doença oportunista. E os laboratórios, principalmente africanos, não tinham capacidade para fazer diagnóstico. Então, a Sociedade Americana de Microbiologia, né, foi chamada para dar treinamento, suporte para esses laboratórios. Eu fazia parte da sociedade e, em 2006, eu recebi um e-mail pedindo se não tinha interesse em participar disso. Na verdade, a única coisa que me colocava em vantagem em relação aos outros candidatos era falar português. Né? Uma coisa que a gente nunca imagina que falar português seja uma vantagem em alguma coisa. Mas como eles precisavam de gente para ir para Moçambique, que fala português, né? Isso naquele momento foi uma grande vantagem. Né? Então, esse é o site, né, que vocês podem ver, né, do LabCap. Essas fotos foi eu que tirei no interior de Moçambique, e aqui já é um outro, já no Vietnã. Bom, Moçambique, aqui a realidade é essa, né, isso é no interior do país. Essas pessoas estão esperando na frente de um posto de saúde. E, na verdade, é fácil de fazer diagnóstico. Né? Você tem 10 pessoas na fila, todas elas com febre, provavelmente 8, se não as 10, têm malária. Tá certo? Então, a realidade do país é muito diferente do nosso, né? Embora às vezes a gente ache que a gente não tem recursos aqui, mas Moçambique deve ter, para uma população de 20 milhões de pessoas, deve ter talvez 4 pediatras no país. Tá? Esses postos de saúde não têm médico. Né? Tem técnicos em saúde que dão para essas pessoas um kit de malária. Né? E talvez de cada 10 eles acertem 8, né? Mas talvez 2 dessas febres não sejam exatamente malária, mas não tem como saber. Né? Esse é um laboratório de Moçambique de tuberculose. Né? E vocês imaginam um país, esse país com 20 milhões de habitantes tem, em média, 18% de pacientes HIV positivo. 18%. Né? A gente acha que é uma calamidade aqui com, né, menos de 0,1%. E algumas cidades chegam a 40% das pessoas contaminadas com o vírus. Então, e como HIV e tuberculose andam juntos, né, cada tubinho desses aqui, né, cada frasquinho desses aqui é uma cultura de tuberculose, muitas positivas, né, e o pessoal trabalha em condições né, sem luva, sem máscara, sem muita proteção. Trabalhava, na verdade. Isso já mudou, essa realidade é de 2007. Hoje eles têm um laboratório de referência já acreditado em tuberculose. As coisas mudaram. A gente vê mudanças nesse trajeto aí. Mas tem laboratórios que são assim. Né? Então, alguém gostaria de trabalhar num laboratório desse? Né? Onde você tem, né, o material de limpeza, o depósito. Bom, tem algumas amostras aí, mas é o que dá para fazer. Né? Muitos desses postos de saúde eles têm um microscopista, né, que é a pessoa que olha a lâmina de malária. E essa pessoa não terminou o primeiro grau, não terminou a 4ª ou 5ª série do primeiro grau. Né? E, na verdade, ele ganha tão mal que ele quer ser promovido a fazer a limpeza do laboratório, porque a pessoa que faz a limpeza ganha mais que ele. Então, né, esse é um cenário dramático, né, desses lugares. Né? E a gente começou, então, começamos em 2007, 2008, a formar cursos. Né? Eu me lembro que
essa senhora que está aqui se chama Ellen Jo Barrow, é uma microbiologista famosa de Stanford. O primeiro livro de microbiologia que eu tive na faculdade, né, era dela. Né? Eu nunca pensei que, anos depois, eu ia estar trabalhando do lado dela. Né? Eu ainda tinha o livro, ela autografou para mim. Né? Ela veio para o Brasil e tal, foi bacana assim, esse encontro. Mas aqui tem, né, parte dos nossos cursos. Né? E, na verdade, essa é outra mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. No início, eu mostrei para vocês a realidade da pesquisa, né, de um laboratório japonês que tem toda a tecnologia, tem todo né, a parte financeira, onde o limite, na verdade, é a imaginação do pesquisador, porque recursos não faltam. E aqui a gente tem o outro extremo, né, falta tudo. Falta tudo que é básico. Então, a gente tem que trabalhar com muita imaginação. E o que é importante aqui, né, esqueçam biologia molecular, esqueçam, né, alta tecnologia. Aqui a gente tem que lembrar do básico. Né, e aqui a gente volta a lembrar que o básico não é tão ruim assim. Tá certo? Que com um microscópio e uma lâmina, você pode fazer diagnóstico. Com um microscópio, uma lâmina, um corante, você diz que se a pessoa tem determinada infecção ou não, se ela tem meningite, por exemplo. Né? Claro que a pessoa tem que estar treinada para isso, e aí realmente era o nosso papel. Né? Mas, de alguma forma, nesses países também, se criou a noção de que sem tecnologia não dá para fazer nada. Então, nem o básico serve. E o nosso grande desafio hoje é mostrar que não, se você tem o básico, que faz bem feito, você faz muita coisa. Né? A tecnologia ela não é tão... Né, ela é necessária algumas vezes, mas ela não é tudo. Né? E que por trás da tecnologia tem que ter o ser humano com conhecimento sólido. E por isso que eu digo para vocês, né, aprendam o máximo possível, né, dentro da faculdade. Né? Quando a gente está dando esses cursos mais básicos, a gente lembra, né, por que eu não estudei mais malária, né, quando estava na faculdade? Bom, não fazia parte da nossa realidade. Mas se eu soubesse que um dia eu ia estar, né, num país que tem uma realidade em que malária é um problema, eu teria estudado mais. Né? Então, assim, não, né, aprendam tudo o que é possível, né, porque vocês não sabem o que vai ser útil para vocês no futuro. Né? E, aliás, tudo vai ser útil. Então, que fazem, né, parte dos nossos cursos aí, né, são cursos práticos. Talvez o pessoal da biomedicina, né, ou de outras áreas que fazem GRAM e coisas assim, nos laboratórios, nas práticas aqui, vão se identificar depois, vão fazer as mesmas coisas aqui dentro. Né? Isso é um outro país africano, né, talvez pouca gente tenha ouvido falar em Botsuana. Né? Se eu perguntar aqui qual é a capital de Botsuana, alguém sabe? Botsuana fica lado próximo da África do Sul, né? Só por curiosidade, a capital é Gaborone. Né? Ultimamente nós temos trabalhado muito em Botsuana, né? Essa foi um dos cursos que nós fizemos. Esse aqui, Abidjan, né, Costa do Marfim, né, que fica já no norte da África. Também é um outro lugar que a gente tem trabalhado bastante. O desafio de Abidjan é que é a colônia francesa, né? Então aqui o inglês não vai, né? Tem que ser francês aqui. Então várias lições de francês aí para conseguir, né? Esse é o Instituto Pasteur de Abidjan, né? Tá em condições aí mais ou menos, né? Ele é da década de 70, mas aqui que a gente faz vários treinamentos. O interesse deles, na verdade, era DST, né? Esses são, né, vocês podem ver o desafio aqui, né, de produzir o material todo em francês, né, algoritmos e tal, para esse pessoal. Né? E aqui também, o grande interesse lá era DST, então os cursos, né, teórico-práticos. Na verdade, nós levamos todo o material, né, a preparação do curso envolve pelo menos 1 ou 2 meses antes de compra, né, procurar todos os materiais, lista de tudo, e depois 1 ou 2 semanas desses cursos. Né? Essas são as turmas que a gente formou, né, em Abidjan. Né? Então foram várias. Esse é outro país, né? Etiópia, né? Também fica no norte da África. Né? A capital da Etiópia todo mundo sabe qual é. Etiópia, né, para quem tem mais idade aí, não vocês, na década de 80 passou por um período muito grave de fome, de guerra civil, né, mas que hoje está totalmente superado. Né, e é um dos países que mais cresce dentro da África. Né, na verdade, é a capital financeira da África hoje. Né.
Mas tem coisas assim, né? Esse era o meu táxi. Né? Esse é o meu táxi. Aí tem um motorista ainda aqui, tá vendo? Tem que entrar e dividir o espaço com o motorista. Né? A Etiópia é um país extremamente interessante. Na verdade, todos esses países, né, contribuem. Eu aprendo muito mais nesses países do que eu ensino, eu acho, né, em termos de cultura. Né? A Etiópia é o único país da África que não foi colônia de ninguém, né, e que a população ela fala aramaico, né, e tem um sistema de contagem de tempo completamente diferente do nosso. Na verdade, as 24 horas do dia começam às 6 da manhã e terminam às 6 da tarde. Então, quando a gente queria dizer para o motorista que ele tinha que me pegar às 8 da manhã, eu tinha que calcular que 6 da manhã era 1 hora, 7, 2, 8, 13. Então, me pega amanhã às 3 horas. Isso equivale a 8 horas. Né? Então, 6 horas da manhã é a primeira hora, 6 horas da tarde começa a primeira hora da noite, até às 6 da manhã. Né? Um sistema completamente diferente de contagem de tempo. Né? Coisa que vocês não têm noção, assim, né? A gente não tem noção até que pisa, né, nesses lugares. Né? Mas essa é a cidade, né, no norte da Etiópia, numa região chamada Tigre, que foi justamente a região mais afetada pela fome na década de 80, e está se desenvolvendo, como vocês podem ver aí. É uma cidade chamada Mekele. Isso já fica próximo da Eritreia. Alguém já ouviu falar em Eritreia? Na verdade, eu brinco com o pessoal que, quando me aposentar, eu vou ser consultor para aquelas pessoas que querem sumir do mapa. Então, eu conheço lugares que certamente ninguém vai achar. Né? Com certeza, posso indicar lugares aí que... Essa foi... É interessante, na verdade. Né? Assim, a maioria desses países tem falta de recursos, por um lado, mas desperdício de outros. Esse é um hospital... A quantidade, eu duvido que tenha essa quantidade de meios de cultura dentro né? Na minha universidade não tem. Né? A gente está sempre correndo atrás, mas lá tem demais. Né? E coisas que vão fora, que vencem e tal, porque não tem uma organização com os pedidos, né? Não tem. Embora eles tinham tudo, eles não conseguiam fazer os meios de culturas básicos, né, para a bacteriologia. Né? Então, a gente precisa chegar lá e dizer, na verdade, aqui eles não conseguiam fazer esse meio, que chama agar-chocolate, né, que de chocolate não tem nada, é feito com sangue, e sangue de carneiro. Mas o carneiro tinha morrido. Né? Acho que próximo da véspera de Natal, assim, o carneiro tinha... Eles mantinham os carneiros lá para o sangue, mas os carneiros realmente tinham morrido. Mas só que eles tinham um estoque enorme de hemoglobina que podia ser usado no lugar, só que ninguém tinha dito para eles que eles podiam substituir. Né? Então, eles continuavam sem recursos, mas, né, com as coisas lá dentro. Né? Por isso que eu digo, é o básico. Esse é o hospital, né, da região, um hospital universitário, bem legal. E a gente visitou o hospital, na verdade, eles tinham essa cabine de fluxo laminar há mais de ano parada num canto, né, esperando que alguém montasse a cabine. Né? Bom, o que tem de problema de montar uma cabine? É botar em cima da mesa e ligar na tomada, né? Foi basicamente isso que a gente fez, e agora eles têm a cabine montada lá. Né? Mas essa são coisas que a gente não entende, né? Não faz parte da nossa cultura, ou faz, né, em alguns casos, mas essa coisa de esperar que alguém venha para resolver o problema da gente. Né? Bom, essa é a Indonésia, né? Já muda um pouco, né? A Ásia já é um pouco diferente, né? A Ásia... Isso é uma outra realidade, né? As pessoas aqui não estão usando EPIs, né? Elas são muçulmanas, então elas usam véus e tal. Né? Também usam EPIs, né? Mas foi muito interessante trabalhar na Indonésia. Essa é Hanoi, né? Vietnã. Essa é uma cidade que nós trabalhamos muito tempo. Entre 2010 e 2013, eu estive em Hanoi. Eu ia para lá de 3 a 4 vezes por ano. E basicamente o que nós fizemos lá foi um curso de bacteriologia e depois de micologia. Né? Dentro de um hospital, e o Vietnã é muito interessante, ele tem hospitais por especialidades. Então ele tem um hospital, esse hospital que nós trabalhamos era o Hospital Nacional de Doenças Venéreas e Dermatológicas. Então, todas as pessoas que tinham nessa área doença de pele, né, ou venéreas, iam para esse hospital. Do lado tem o hospital do pulmão, depois tem o hospital do coração, e assim por diante. Então, se o paciente tem uma doença de pele e de pulmão, ele primeiro, né, tem que escolher um dos dois, depois ele é transferido de hospital. É um sistema diferente.
E o que eles queriam, na verdade, era melhorar o diagnóstico micológico. Mas eles fazem uma coisa muito interessante aqui, que, por exemplo, na África não se vê. Eles fazem, como o paciente tem dificuldade em ir para o hospital, eles fazem um exame microscópico, né, aquele exame básico, né, que utiliza só um microscópio, uma leitura, eles fazem isso em 30 minutos e já dão o resultado para o paciente. Que é uma coisa fantástica, né? Mas eles precisavam melhorar um pouco isso, então a gente foi... a gente deu vários cursos lá, vimos coisas que a gente não vê quase por aqui, né? Esse era um caso de uma micose que não tinha diagnóstico. Esse paciente tem esse problema há 40 anos. Né? É um problema causado por um fungo, né? Um fungo negro, a gente conseguiu isolar e tal. A gente espera que ele tenha resolvido, né? Mas outras coisas simples também. Isso aqui, enquanto a gente estava lá, isso foi um surto de o que a gente chama de Tinea capitis, né? Um fungo que afeta o cabelo, né? Essa escolinha, então, todos os alunos aqui tiveram esse problema. A gente foi lá, coletou material, descobriu, mostrou como é que se fazia o diagnóstico, qual era a fonte da infecção, principalmente, né? Porque para evitar que isso se espalhasse. E foi muito fácil de achar, na verdade. Né, as crianças, o asiático tem esse costume, põe todas as crianças numa sala, num tatame, né, para dormir depois do meio-dia. Depois penteia a criança com o mesmo pente, né, tinha lá o pente que era usado em todas as crianças. Então foi muito fácil, né, descobrir a fonte desse negócio. Esse foi um caso interessante. Essa menina tinha essa lesão aqui, essas manchas não é parte da lesão, mas ela tinha uma outra lesão que tinha pus na perna. Obviamente, eu não falo a língua do Vietnã, né? Tinha um intérprete, e perguntamos, né, quanto tempo a menina tinha esse problema, né? E ela respondeu 15 anos. Eu disse, não, mas 15 anos eu sei que é a idade da menina. Eu disse, não, mas ela tem desde que ela nasceu. E ela já tinha estado no hospital várias e várias vezes, né? E sempre se procurava fungo, né? E daí a questão da gente ter uma visão um pouco mais ampla, né? Por isso, eu dou aula de bacteriologia, de micologia, mas eu sempre digo, a gente tem que ter visão de microbiologia, né? A gente não sabe qual micro-organismo, se é uma bactéria, se é um fungo, se é um vírus. Sempre procuraram fungo e nunca acharam aqui. E aí tu fica pensando, né, o que pode levar uma pessoa a ter uma lesão por 15 anos seguidos? Né? Não é uma bactéria normal. Né? Isso já teria sido resolvido. Né? Fungo não se achou, poderia ser fungo, mas não se achou. Qual seria a próxima opção aí? Micobactérias. Né? Na verdade, o que a gente pensou, vamos fazer um Zil-Nielsen, uma lâmina corada, um teste que se fez em 15 minutos e mostrou que ela tinha bacilo da tuberculose, um caso de tuberculose cutânea, né? Por 15 anos. Né? E aí surge o problema, porque ela precisa ser tratada para tuberculose, quem trata a tuberculose é o hospital do pulmão, ela está no hospital de doenças dermatológicas, que não trata. Né? Então, tem que transferir o paciente de um hospital para o outro. Eventualmente, também a tuberculose foi confirmada por outros métodos. Então, a gente espera que ela tenha resolvido esse problema. Mas 15 anos convivendo com tuberculose junto com os familiares, as pessoas acabam pegando isso também. Né? Esse é outro problema. Né? A grande vantagem, na verdade, da gente estar em contato com tudo isso, é que a gente vê coisas que a gente só via nos livros. Né? Esse é um paciente HIV positivo, né, que tem essas lesões de pele, causada por um fungo que nós não temos aqui. Né, e tenho certeza que se durante uma aula de micologia, alguém falar para vocês desse fungo, vocês dizem, isso aí não precisa estudar, porque não tem aqui. Né? É um penicillium, na verdade. Né, essa é a foto do fungo, né, chamado Penicillium marnefei. Né. Essas são parte das aulas práticas. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é teste para criptococcus. Lembra daquela... Né, de uma doença fúngica que dá meningite, relacionada a pombos. Né? Na verdade, é muito relacionada a pacientes HIV. Né? E esse é um teste que se faz no soro ou no líquor. Na verdade, faz parte de um sistema de rastreio da doença, nesses países que tem muito criptococcus. A ideia é utilizar o soro do paciente. Se ele for positivo, como esses aqui, né, com 2... esse paciente, então, indica que o paciente tem o fungo. Então, se faz um exame no líquor para ver se ele tem o fungo antes de desenvolver a doença e se trata. Né? Qual é a importância? Né? Isso aqui é meningite criptocócica. Né? Qual é a importância desse fungo no mundo? Só na África,
são 1 milhão de novos casos por ano, né? 625 mil mortes anuais, né? A África, na verdade, corresponde a 720 mil casos, né? Depois vem o Sudeste Asiático, né? Com a grande maioria dos casos aí. E essa é uma doença negligenciada. Na verdade, a gente tem mais casos de criptococose do que de tuberculose, né? E ela é tão ou mais mortal que a tuberculose. Uma criptococose não tratada, a fatalidade é 100%. Né? Tuberculose recebe hoje muito mais atenção do que criptococose, né? São essas doenças negligenciadas. Claro que malária, vocês veem aqui, né, 1 milhão de casos, né? Isso é a África subsaariana, a parte baixa da África, né, vamos dizer assim. Essas são partes do curso que nós fizemos agora em dezembro, lá em Botsuana, né? Onde a gente procura estimular as pessoas a conhecerem a realidade local. Então, se colhe material dos pacientes, dos próprios participantes, às vezes, como esse caso aqui, né, para ver se esse cara tinha um fungo na unha. Aí um dos participantes nos disse que tinha um cão em casa que tinha uma lesão, parecia uma lesão fúngica, né? Como o filho dele brincava com o cão, a gente queria saber se era fungo aqui. E realmente era, né, um dermatófito. Isso aqui é a foto que eu recebi agora do cão, depois que recebeu o tratamento com cetoconazol, que a gente indicou. Já está melhor aqui. Esse caso foi um caso meio emblemático, né, de como a gente pode usar recursos locais, né, estimular as pessoas a conhecerem a sua epidemiologia, a sua realidade. Esse caso agora vai sair na revista, uma revista chamada Cultures, da ASM. Né, está saindo agora em maio ou junho. Isso aqui, na verdade, é um trabalho em colaboração que nós fizemos com Moçambique, mostrando meningites, casos de meningite. Na verdade, um rapaz que a gente conhecia lá, e agora a gente conhece muita gente em todos esses lugares, né? O rapaz queria testar, tinha muitas amostras de líquor dentro do Instituto de Saúde Pública de Moçambique, dentro do Ministério da Saúde, e ele queria testar e ver quais eram as bactérias prevalentes em meningite em Moçambique. Não se sabia, não tem nenhum dado, não tem artigo sobre isso. Então ele trouxe para o nosso laboratório 369 amostras, todas de crianças de menos de 5 anos. 52% dessas crianças tinham uma meningite bacteriana comprovada por um teste molecular, mas o método que eles usam lá, que é o método de cultivo, que deveria se aproximar disso aqui, na verdade só detectou 7%. Por quê? Bom, os laboratórios ficam longe, né? Às vezes falta material, né? Às vezes o negócio viaja 2 dias para chegar no laboratório, quando chega lá o patógeno está morto, né? Mas com o teste molecular a gente conseguiu ver que o grande problema deles de meningites nessa faixa de idade, 62% eram Streptococcus pneumoniae, depois seguida por Haemophilus influenza, que é uma coisa que nós já não vemos mais aqui, graças à vacinação da influenza, né, que faz parte do calendário infantil, mas lá ainda é um problema. Depois um pouco de Neisseria meningitidis, né, e Streptogalactin recém-nascido, né. Isso foi a primeira publicação em Moçambique mostrando a realidade das meningites bacterianas de um país. E a gente vai continuar esse estudo agora com mais 500 amostras que estão vindo, agora de adultos. Nós estamos tipando, né, estamos vendo quais são os tipos de pneumococo envolvido. Isso tem implicação para saber, eles estão usando a vacina 10-valente também lá, né, e a gente já viu que um tipo de pneumococo que nós detectamos aqui não faz parte da vacina, e ele é prevalente em algumas áreas. Então, talvez, com isso, o país possa tomar a decisão de mudar para a vacina 13-valente, que tem esse tipo. Então, são coisas que ajudam na decisão, né, de controle de doenças. Né. Bom, né, a gente está se aproximando do Z já aí, né? Essa é a floresta, uma floresta em Uganda, que se chama Zika, né, e onde, pela primeira vez, né, na década de 40, 50, foi detectado o vírus que hoje está nos causando problema. Né? E um vírus que foi considerado um problema menor até pouco tempo. Né? Eu lembro que há 2 anos atrás, quando começou a surgir, né, os primeiros casos de Zika, eu dou aula de virologia e a gente estava vendo, será que vale... Falamos de dengue, falamos de chikungunya, né, porque estava começando, mas Zika não, Zika é um vírus que não causa nada, né, a gente nem precisa abordar. Né? A gente subestimou, na verdade, né, esse patógeno, que é conhecido desde a década de 40, né, transmitido, né, então, pelo Aedes aegypti, e que está nos causando um grande problema. Né? Na verdade, eu só
trouxe isso aqui para mostrar para vocês o caminho, né, desse vírus, né, desde 47 aqui em Uganda, naquela floresta que eu mostrei para vocês, né, migrou para a Serra Leone, dentro da África, mas também migrou, né, para a Malásia, né, lá pela década de 70, migrou depois, né, para o Pacífico, daí para a Polinésia Francesa, Ilha de Páscoa. E aqui diz, né, que surgiu no Brasil em meados de 2014, 2015, e agora a gente já tem dados mostrando que provavelmente se subestimou a presença do vírus no Brasil por pelo menos 1 ou 2 anos. Né? Existia uma conversa de que teria vindo pelos jogos aí a Copa do Mundo, mas aí não tinha países dessa região participando da Copa do Mundo, mas tinha um campeonato de canoagem, né, no Rio, nesse mesmo período, com pessoas então vindos dessa região. Mas isso foi em 2014. Né, e os dados, pelo menos os dados agora de filogenética, que tenta traçar, né, qual é a idade desse vírus no Brasil, mostra que talvez ele seja de 2013, 2012, e que durante esse tempo ele foi confundido com a dengue, porque dá sintomas muito semelhantes, né, e que talvez tivesse vindo na época já da Copa das Confederações, que foi aquele campeonato um ano antes. Né. Então, são coisas que a gente vai descobrindo aí aos poucos. Né. Mas o que se vê hoje, né, toda essa área, né, é a área em que o Zika já está autóctone e se consegue, então, além do Brasil, outros países aqui, né, e certamente esse número aqui cresce, né, a cada dia de identificação aí do vírus em novos locais. Isso aqui é só para mostrar para vocês, então, né, para lembrar vocês, né, dos sintomas do Zika. Né, então, conjuntivite, né, esse rush, né, que aparece pelo corpo, essas manchas vermelhas que aparecem pelo corpo, edema, né, periférico. Isso aqui é de um paciente, foi publicado, isso é de uma revista, então, de um paciente de 51 anos que foi diagnosticado na Suíça. Né. Então, o vírus hoje ele viaja por todo mundo. Né. Aliás, nunca foi tão fácil. Né. Em 24 horas a gente está em qualquer lugar do globo. Né. Essa globalização também tem seus efeitos, né, em termos de transmissão de doenças infecciosas. E um dado que eu achei interessante, né, mostrar para vocês, talvez seja uma coisa que preocupe em termos de saúde pública, foi esse trabalho, né, que saiu agora no Lancet, mostrando o seguinte: a quantidade do vírus num paciente, né, isso aqui foi apenas um paciente, ainda precisa de mais estudos para se comprovar, mas a carga viral, quanto do vírus tinha num ml de plasma, urina ou sêmen. E vocês vejam que aqui, né, praticamente 10 na 3, na urina e no plasma, isso quer dizer 1000, né? 10 na 3 é 1000. 1000 cópias do vírus por ml de plasma ou urina, mas quase 10 na 9, né? Isso é 100 milhões, ou quase 1 bilhão de cópias no sêmen, que é 100 mil vezes maior do que... E isso, se comprovado em outros pacientes, acaba sendo muito problemático, porque a gente vai ter que ter mais uma maneira de prevenção, né? E volta aquela história de que o Zika talvez tenha uma transmissão sexual, que talvez esteja, uma coisa que está ficando cada vez mais evidente. Né? Então, não basta a pessoa só se proteger, né? De repente o companheiro tem o Zika e acaba passando. E a tendência é que esse vírus permaneça por muito mais tempo no sêmen do que nos outros líquidos biológicos, né? Talvez meses. Uma situação que talvez se assemelhe ao que aconteceu no caso de ebola, em que se detecta o ebola, né, 6 meses, 8 meses depois, em pacientes que sobreviveram, ainda no sêmen. Né. Outra questão importante do Zika, que talvez as pessoas pensam no Zika como eu adquiro o vírus, eu tenho a doença. Não, 20% das pessoas só vão ter a doença. 80% das pessoas infectadas podem ser assintomáticas. E podem ter o vírus, né? Vão ter o vírus, né, nos seus líquidos corpóreos e talvez passam a transmitir isso. Então, na verdade, eu acho que é uma coisa preocupante em relação a esse vírus, né, especialmente em relação às mulheres que vão engravidar. Né? Hein? Não temos Zika aqui em Caxias ainda, graças a Deus. Né? Bom, então, né, isso aqui era, né, é o que se vê em termos de prevenção clássica, né, para quem quer engravidar, mas talvez, né, aqui, daqui a pouco, ele tenha que colocar o preservativo ou alguma coisa assim, né, para evitar
Aí vão evitar a gravidez e o Zika, né? Bom, né, pessoal, a gente já está encaminhando para o final aí. Nem tudo na África é ruim, tá certo? Bom, esse é Vietnã, né, mas aqui é o rio Zambeze, na África, né, as costas sul-africanas. Vocês podem ver que são... Né, eu costumo ir para Capão da Canoa ali, né? E isso aqui é exatamente o contrário. Eu digo para o pessoal, brinco com o pessoal, se vocês remarem até o outro lado, vocês vão encontrar essas praias. Né? E, na verdade, é aquela história, né? Parece que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Mas só que nesse caso é mais verde, né? É uma família de leões. Isso é o que saiu, né? A gente tem trabalhado então muito, né? De novo com a sociedade. Isso que saiu, né, recentemente, né? Na página da revista da SM, se vocês quiserem acessar, né? Essa foi uma conferência que nós fizemos o ano passado, em outubro, no Vietnã. Né? E agora, esse foi o último curso que nós fizemos agora, foi em fevereiro, já está na revista aí. Em Botsuana foi um workshop sobre detecção de resistência bacteriana. Né? É um país que não sabe o que tem de resistência bacteriana. Né? Então a gente acaba participando disso. Bom, isso é para mostrar para vocês de novo, né, o programa da SM, os países que a gente tem atuado, né? Vocês veem que tem muitos aqui, né? Muitos deles na África. Vocês podem dar uma olhada aí. E, bom, então, esse é a apresentação final, né? É microbiologia de A a Z. Né? Na verdade, procurei mostrar de que maneira a microbiologia influenciou na minha vida. Né? Procurei mostrar para vocês que nunca é monótono, né? Que sempre tem coisas novas vindo. E, principalmente, né, essa frase aqui que eu queria deixar para vocês. A vida é o que acontece comigo ou o que eu faço acontecer. Né? Então, acho que tem que ser o que a gente faz acontecer. Né? E fazer acontecer, no caso de vocês, é estudar, 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 como uma doutora Dilma falou. Né? E se preparar. Né? E não pensem que vai acabar no dia que vocês se formarem. Se vocês pensarem assim, né, esqueçam. Né? Vai continuar, né? Vai continuar, porque as coisas se renovam, né? E a gente precisa se renovar também, tá certo? Pessoal, eu espero não ter aborrecido muito vocês aí nessa noite, espero ter dado uma visão aí, né, da carreira de microbiologia, das possibilidades. Eu gostaria de estimular vocês justamente a procurar estudar além da universidade, né? Depois se prepararem para isso. Não importa se vocês querem ir para a pesquisa ou continuar nas áreas básicas, né? Eu acho que continuar estudando é sempre a melhor maneira, né, de a gente atuar em qualquer uma das áreas que se escolham. Nesse país, né, mostrei muito a África, claro, né, mas o nosso país ainda precisa muita gente preparada, né, dentro da área da saúde. Eu acho que, né, é uma área que sempre vai ter carência de bons profissionais. E eu espero que vocês sejam esses profissionais no futuro, né, dentro da área de cada um. Tá certo? Muito obrigado.